Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula do curso Web Moderno. Meu nome é Christopher Brendo e nesta aula a gente vai estar fazendo a preparação do nosso ambiente para que a gente possa estar desenvolvendo nas próximas aulas. Bom, inicialmente a gente vai utilizar dois programas que serão o Visual Studio Code e também o Champ. O Visual Studio Code a gente vai utilizar para a gente estar podendo codar os nossos códigos, então é nele que a gente vai criar os nossos scripts. E o Champ, ele serve para poder rodar uma máquina virtual, na verdade, rodar um servidor na nossa máquina, né? Então seria um servidor local. Falando um pouquinho sobre servidores, eu vou explicar mais para frente nessa aula como que funciona mais ou menos para que você possa entender como que a gente vai utilizar o Champ. Então, vocês apertando aqui em Download, indo na página oficial, só procurar por Visual Studio Code mesmo, e apertando em Download, você escolhe o seu sistema operacional. A mesma coisa no Champ, então você procurando por Champ, seria a primeira página que apareceria nas pesquisas. Esse aqui é o site oficial deles, e aqui você pode escolher para você fazer o seu download. Bom, eu já fiz meus downloads aqui, já baixei os executáveis, então estão aqui. Para a gente não perder muito tempo, eu vou estar agora instalando eles. O VS Code, a instalação dele é bem rápida e é bem simples. É só você praticamente acertar os termos e clicar em Next. Não tem que fazer nenhuma configuração a mais. E é bem rápida porque ele em si não vem com muita coisa inicialmente. Então isso não difere ele tanto de outros programas para você poder codificar. Porém, o legal dele são as extensões que você pode estar instalando para poder facilitar o seu desenvolvimento. E é isso que a gente vai fazer mais para frente. Bom, eu vou dar um launch nele agora. Você pode ver que foi bem rápido a instalação. E essa aqui é a tela inicial deles. Como você pode perceber, aqui tem um íconezinho de extensões e aqui tem as extensões que você pode baixar para poder te ajudar a estar desenvolvendo. Tem até algumas aqui que são as recomendadas pelos editores. Bom, agora a gente vai instalar o Champ. O Champ ele é um pouquinho mais demorado, porque ele é um servidor local, né? Então ele baixa mais dependências. E vai chegar no momento que eu vou ter que fazer um corte no vídeo, enquanto eu espero ele terminar de instalar. E se chegar em um momento da instalação em que pedir acesso, para você liberar acesso por conta do Champ, você pode permitir acesso do firewall, porque como ele vai emular, né, como ele vai utilizar uma máquina na sua máquina, né, vai colocar uma máquina local, ele vai ter que ter essa autorização. Não vou conseguir mostrar para vocês, porque eu já instalei outras vezes, então já está com a permissão. Porém, caso apareça, vocês podem dar permissão sem problema nenhum. Então a instalação dele é simples, é só você clicar em Next. Eu vou desmarcar isso aqui, clicar em Next. E agora eu vou colocar para instalar. Então eu vou esperar ele poder terminar de instalar para a gente voltar no vídeo. E aí eu vou explicar um pouquinho como a gente vai utilizar essas ferramentas e como funciona mais ou menos o servidor local. Bom pessoal, voltamos aqui. A minha instalação terminou. E essa vai ser a tela que vai exibir depois que ele terminar de instalar. Vocês podem dar um Finish e deixar essa opção marcada, que ele vai estar exibindo para você o painel de controle. O painel de controle do Champ é onde a gente vai conseguir startar as nossas máquinas, né, por assim dizer, os nossos servidores. E com isso, a gente vai estar conseguindo rodar os nossos scripts. Então, tem a parte do Apache e tem o MySQL. O Apache é o que a gente vai utilizar agora e o MySQL é o nosso servidor de banco de dados, que no momento a gente não vai utilizar porque o primeiro foco desse curso é o front-end. Tá? A gente vai indo rumo, né, ao desenvolvimento full stack, então aprendendo tanto front como back. Porém, inicialmente a gente vai estar vendo apenas o front-end, focando apenas no front-end. Depois a gente vai estar retomando este mesmo projeto, né, com front-end pronto, agora trazendo as funcionalidades do back-end, tudo bem? Então a gente vai startar aqui. Caso vocês queiram achar, é só vocês colocarem Champ aqui, ó, pesquisarem Champ aqui, vai aparecer o Champ Control Painel, tá bom? E vocês startem. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona um servidor. Um servidor, ele é uma máquina, como qualquer outra, que tem alguns programas instalados, né, em que ele consegue ouvir uma porta. Então, o que é uma porta? Tem vários computadores em diversos locais do mundo e você precisa, muitas vezes, acessar um arquivo, né, ou qualquer tipo de dado que está em outro computador. Isso é feito, nessa ligação, é feito através da internet, só que não basta apenas você ter essa conexão, então você conseguir se conectar aos outros, você precisa saber qual computador exatamente você quer pegar a informação, que é exatamente a URL. A URL serve para isso. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, google.com, eu estou batendo no domínio do Google e eu vou ser direcionado para uma porta em que ele vai me retornar os dados que eu quero, que seria os dados da página inicial do Google. Então, se você dá um Enter, você pode perceber que você chegou aqui na página inicial do Google. E por que eu estou falando isso?
Porque quando a gente for utilizar o nosso servidor local, vai ser muito parecido. Então, um servidor é simplesmente uma máquina como qualquer outra, só que ela consegue ficar escutando atrás de uma porta, que é exatamente uma requisição. Quando você vem na URL e você coloca um domínio, você está fazendo uma requisição, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, principalmente quando a gente for visualizar um pouquinho mais sobre a Ajax. Então a gente fez uma requisição e o Google, que estava lá, né, o servidor do Google, que estava ouvindo através dessa porta, que a gente foi redirecionada, ele pegou e falou, olha, teve uma requisição, eu vou entregar esses dados para você. E ele entregou esses dados para a gente e o nosso navegador, ele foi incumbido de poder processar esses dados e mostrar essa página inicial. É mais ou menos isso, é assim que funciona o servidor. E por que eu estou dizendo? Porque a gente vai estar utilizando a mesma coisa, só que agora usando o domínio, né, de localhost. Então, eu vou colocar aqui localhost, vocês podem perceber, quando eu der um Enter, eu sou direcionado para uma página. E isso não acontece se eu não tiver com o Apache startado. Então, se eu dar um Enter, por exemplo, ele vai dar um erro, ele não vai conseguir reconhecer essa página, porque ela não existe. Não tem nenhum servidor ouvindo através da porta localhost. Então, agora vamos startar novamente. E agora vai voltar a funcionar. Porém, como eu falei, tudo isso aqui são arquivos. Você está vendo, né, de uma forma visual, então você está vendo uma página, está vendo um texto, mas tudo isso são arquivos HTML. E para isso a gente ser exibido, a gente está entrando nessa porta aqui. Mas aonde então vai ficar esses arquivos no nosso computador? Eles se localizam em C, XAMPP e htdocs. São aqui que vai ficar todos os arquivos que eles vão processar através da URL localhost. Se vocês perceberem, essa URL está como localhost dashboard. E existe uma pasta escrita dashboard aqui dentro. Então o que ele está fazendo? Quando eu bati em localhost, ele pegou assim, olha, pega a pasta dashboard como padrão, e ele está pegando essa pasta e ele está exibindo esses arquivos para a gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir em htdocs e a gente vai criar uma nova página. Então aqui dentro a gente vai estar criando a pasta do nosso curso, em que a gente vai acessar ela através da URL e o nosso servidor ele vai estar sendo encabido, né, de poder processar esses scripts e mostrar pra gente o resultado. Então a gente vai criar uma pasta chamada curso. E como a gente vai acessar isso na URL, não é legal colocar acentuação ou colocar espaço, por exemplo, porque isso acaba dificultando quando a gente for escrever a URL lá. Então quanto mais simples melhor. Curso. E aí aqui dentro a gente não vai fazer nada por enquanto, a gente só vai entrar aqui no nosso navegador e em vez de acessar dashboard, a gente vai acessar curso. Se a gente der um Enter, vocês podem perceber que ele encontrou essa pasta, porém ele falou assim, ó, index of curso, ou seja, ele não conseguiu achar o arquivo index. E o que é o arquivo index? O arquivo index é um arquivo que ele vai ser executado antes de qualquer outro. Quando a gente vai entrar numa URL, a nossa requisição ela não sabe qual arquivo deve ser executado primeiro para a gente. A gente não sabe qual arquivo deve ser executado. Então, por padrão, por convenção, eles falaram que o arquivo index é o primeiro a ser executado antes de qualquer outro. E ele chama as suas dependências, entende? Então, a gente precisa ter um arquivo index, seja a extensão dele como .html ou como .php, mas a gente precisa ter um arquivo index para ele poder reconhecer. Então, a gente vai vir aqui agora na nossa pasta, ou melhor, a gente vai entrar agora no Visual Studio Code e a gente vai abrir ele na nossa pasta. Então, Open Folder, e a gente vai entrar aqui, né, em C, XAMPP, htdocs e a pasta do nosso curso, que seria esta. Vou dar selecionar pasta. Aqui dentro, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui, que seria para gerar um novo arquivo, e a gente vai colocar index.html. Agora eu vou colocar um escopo básico de HTML para a gente poder ver a diferença. Porém, se eu dar só um Ctrl S aqui, do jeito que está, e eu entrar no meu navegador, e dar um Ctrl R, você vai ver que o erro não apareceu mais. Porque ele encontrou o arquivo index, porém, ele não está exibindo nada. Reparem, aqui em cima, o nome está como localhost /curso/, que é exatamente o endereço do nosso arquivo. Porém, a gente vai modificar e a gente vai colocar isso como IDEA+. Então, se a gente colocar HTML aqui, eu já vou colocar esse HTML5, que ele é uma extensão, então ele coloca as coisas sem eu ter que digitar tudo. E esse title aqui, em vez de deixar document, eu vou colocar IDEA+. Então, se vocês perceberem agora, na URL, quando a gente atualizar, ele trocou de localhost curso para IDEA+. Então, é assim que a gente vai conseguir processar os nossos arquivos, tá bom? Então, a gente vai escrever lá, e para a gente acessar eles, a gente vai entrar em localhost, o nome da pasta do nosso curso, e a gente vai estar conseguindo acessar todas as modificações que a gente fizer, tudo bem? Então, vai ser mais ou menos isso.
essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com outras pessoas para elas poderem entrar nessa jornada de se tornar um desenvolvedor full stack. E eu espero vocês na próxima aula. Até a próxima!